A nossa ministração de hoje é sobre uma vida em chamas. E nós vamos estar ministrando hoje, incendiados pela generosidade. Não é um tema tão fácil de ministrar, não. Mas vai ser fácil e vai ser leve. E eu me lembro que quando eu recebi o convite para mim estar aqui, e eu disse: Deus, eu nunca vou dar não a você. E quando eu olhei o tema que eu recebi, eu disse: é fácil de falar. Porque aquilo que você vive se torna fácil. Então, é fácil falar sobre isso. E isso é para ser sobre a nossa vida, sobre a igreja. Nós temos que estar nessa posição, em uma posição de obediência. Em uma posição do amar. Hoje o tema que eu vou falar tem tudo a ver, né? Da gente amar, se importar uns com os outros. A gente se importar com a nossa igreja. A gente se importar pelos nossos líderes. A gente se importar pelaquela pessoa que está do teu lado. Da gente se importar até aqueles que a gente não vê. Mas de a gente andar como Jesus andou sobre essa terra. E eu gostaria que Mateus colocasse, é o primeiro que vai ser colocado aqui. E está lá em Mateus 6:21. Que diz bem assim: porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então, o que eu vou falar hoje é sobre o nosso coração. Sobre o tesouro que tem aqui dentro de nós. E tem tudo a ver com generosidade. Porque você fazer um pelo outro, você tem que amar. Você se importar. E o que é que a gente tem se importado na casa do Senhor? Na nossa igreja. Se importado com os nossos irmãos. E nós precisamos estar sensíveis. E quando eu fui para o meu momento de oração, eu dizia: Deus, eu estou lendo aqui a tua palavra, esse livro. E ele dizia: você precisa levar para a minha igreja sobre sensibilidade. As pessoas, muitas vezes, com a correria, com o dia a dia, elas estão deixando os deveres, as coisas, e estão deixando de me ouvir. E o que eu quero falar hoje é sobre isso. Sobre a igreja despertar a sensibilidade. É sobre uma ministra de louvor dizer assim: sai do teu lugar, abraça teu irmão. Como foi bom receber um abraço daquele irmão que nunca mais tu tem visto. Aí a sensibilidade faz a gente ir. Sem até nem ela falar. E a gente não sabe o que aquela pessoa passou durante esse dia. E o que eu quero falar sobre isso, sobre sensibilidade e sobre uma vida de prosperidade, é porque Deus está chamando a igreja para se levantar com mais ousadia. Aqui fala, no livro relata
sobre os apóstolos. Eles se juntavam e disse que ele se importava. Sabe o que era se importar? Eu estava perto de Brígida. Aí sabe o que era que ia acontecer? Ela se importava comigo. E quando menos espera, eu me importava com ela. E disse que a igreja andava assim, era dando os sapatos. Aí disse que tinha troca. As pessoas pegavam os terrenos que tinha e ela dizia, eu vou te dar. E eu quero te dizer, eu quero te agradecer. Porque um dia eu cheguei aqui, eu cheguei frágil, querendo família. E você abriu a porta da sua casa. Você me deu um sobrinho para me amar. Como eu sou grata pela tua vida. O meu futuro está sendo afetado porque você abriu a porta da sua casa, você e meu irmão. Eu nem ia fazer isso, mas é o próprio Deus que está fazendo. Então você se importou, você disse, vá, você pode vir. E isso é reino de Deus. É quando a gente se importa e a gente diz, tu está precisando de quê? Que eu quero fazer por tu, Ruth. Deus diz, o que é que tu precisa nessa noite? Se é eu que te dou tudo. Aí disse que os apóstolos, eles se juntavam. Aí eles davam os bens, eles davam as riquezas, eles davam comida. Aí disse que a igreja, ao manifestar as pessoas naquele lugar, descia, sabe o quê? O poder de Deus. E o poder de Deus se manifestava dentro da igreja, daquele lugar. Olha como é forte. Quando a gente se importa, o poder de Deus se manifesta. Quando a gente olha pelo outro, a glória desce. Aí disse que os bens eram triplicados. E por que no dia de hoje a gente não tem feito isso? Da gente chegar em um culto e dizer assim, eu não vou ouvir isso que está vindo aqui, eu vou só fazer, obedecer. Obrigada. Obrigada porque um café da manhã você escreveu um bilhete. E você disse assim, Van, você é muito especial. Você naquele dia se importou. A generosidade do amor. O seu bilhetinho eu tenho até hoje. Aquele era o abraço que eu queria da minha mãe. E você foi a minha mãe naquela manhã. E você sabe que dia foi. E um dia tão difícil. Mas você se importou, se acordou cedo e imprimiu um versículo para a minha vida. Como eu sou grato. Sabe o que é isso? Você se levantar e abraçar as pessoas. E você agradecer. Isso é amor. Isso é reino. E o que eu quero falar nessa noite é sobre uma vida de uma mulher chamada Dorcas. Alguém já ouviu falar? Que mulher extraordinária. Ela vivia essa mulher para fazer as coisas para as pessoas. E diz que aquela mulher, ela se importava tanto com as pessoas. Se era caridade, ela estava lá. Se era uma falta, ela estava lá. E diz que aquela mulher, quando ela morreu, a cidade em peso parou e disse: ela não pode morrer.
de tanta semente que aquela mulher dava. Uma cidade parar. E disse que procurava o homem de Deus. E as pessoas dizem, é ele que vai lá orar nela. Porque ela não pode morrer, não. E ela já morta. Olha quão forte é uma vida de sementes. Por isso que a semente, quando ela sai com vida. Ela frutifica ao ponto de ressuscitar. E disse que a cidade em toda não estava atrás, não era de fazer o velório daquela mulher, não. A cidade toda estava atrás, sabe de quê? Que aquela mulher ainda vivesse. E disse que quando o homem de Deus chegou naquele lugar que orou, aquela mulher ressuscitou. Ei, você tem noção? Por causa de uma vida de obediência, por causa de uma vida de dizer, não, eu não estou medindo isso aqui de dar. Sabe o que é que está acontecendo? Muitas vezes a gente está medindo. Não, isso aqui eu vou ver se eu dou para Deus. Isso aqui. Não, isso aqui eu vou ver. Aí a gente fica medindo como uma balança. Deus não está à procura de gente que mede, não. Deus está à procura de gente que faça. Deus está à procura de mim e de você que seja obediente. Deus está atrás de mim e de você que seja sensível. E disse que aquela mulher, ela andava, ela ia para todos os lugares. E ela se importava, amava. Sabe, queridos, eu estava estudando esse livro. E como eu fui ricamente abençoada. Porque tudo está dentro do nosso coração. Se tiver uma raiz de amargura, se tiver uma raiz lá de tristeza, tudo fica amargo. Não é verdade? Eu não vi nada amargo prosperar. Você já viu? Não. Mas quando tem a raiz do amor de Deus, do que Deus é, da essência, das pisadas de Jesus, e tudo transborda. Porque a gente não tem sido ousado. Porque a gente não tem sido mais intenso. Porque a gente não tem olhado assim e tem dito assim, Deus, eu quero só te obedecer. Diz que para onde o dinheiro vai, você olha ali onde está o coração da pessoa. Se o dinheiro for caminhando para aquele lugar, pode ter certeza, ó, você já lê o raio-x. Aquela pessoa, o que ela está fazendo da vida dela com dinheiro. Aí você acha que eu e você, Deus nos chamou para quê? Para uma vida de obediência. Para uma vida de quando a gente olhar algo, a gente dizer assim, eu vou fazer, porque isso não vai faltar. E eu trouxe isso aqui que significa tampões. Não sei se você já viu. Aquilo ali, ó, que bota aqui assim. É isso aqui que o diabo está fazendo sobre a igreja. Tampando. A insensibilidade de ouvir e de obedecer. O que é que Deus tem dito para você fazer? O que é que Deus já tem falado há dias para você fazer? Aí você diz assim, eu não vou fazer isso não, porque aquela pessoa tem. Para a igreja, não, eu acho que eu vou falar ao pastor. Ei, a gente não tem que achar nada. Eu me lembro que um certo dia, o pastor ele fez uma campanha na igreja que eu congregava e ele dizia assim, vamos pintar toda a igreja. E aquilo borbulhava dentro de mim, a generosidade. E eu me lembro que de manhã cedo eu liguei para o meu pastor, naquele dia. E eu disse, pastor,
O dinheiro da tinta chegou, ele disse, nem R$1. Eu disse, pois eu vou dar todinha, pode comprar toda a tinta da igreja. E passou-se o tempo. E eu me lembro que eu fiz uma mudança da minha vida, de sair de um local para sair para outro. E quando eu chamei a arquiteta e falei para ela do que eu tinha que fazer, e ela me falou, Van, tu vai gastar tanto, tu vai investir tanto. E eu olhei para o meu bolso, eu só tinha as sementes que eu tinha plantado. Eu disse, Deus, só o Senhor que pode fazer isso aqui. Tem situações da nossa vida que a gente diz que é só o Senhor. Sabia que a gente não nasceu para pedir nem para estar pedindo emprestado? A gente nasceu para dar. E eu tenho muito esforço dentro de mim. E eu fui para o meu quarto e eu me lembro que quando foi no outro dia de manhã, eu nunca esqueci isso. Eu estava no meu escritório e tome chegar Pix. Eu disse, fizeram tudo de uma vez. Eram todas as minhas tias. Aí elas começaram a me mandar mensagem. E disseram assim, isso aqui é para a tua mudança. Isso aqui é para a tua mudança. Isso aqui é para a tua mudança. E eu disse, Deus, como foi que elas souberam? Deus disse, tu não orou? Aí ele me levou lá naquela oferta de toda a tinta do prédio, da igreja. E eu me lembro que eu estava no meu escritório, eu me encostei assim na parede, eu só fiz descer e caí, comecei a chorar. Ele disse, no tempo que você tinha muito, você obedece. No tempo que você tem pouco, também você obedece. A sua semente, ela tem uma voz, ela tem vida. E eu me lembro que quando eu fui somar todos os Pix das minhas tias, era o valor que a arquiteta tinha dito. Aí você pode pensar, para que isso, como o pastor falou? Para quê? É para o teu futuro. Sabe os teus bens? Tudo que você tem na sua mão? Não é seu não. É para um propósito. Esse livro fala sobre a generosidade, tem tudo a ver com o casamento. Por enquanto eu ainda não sou casada, mas está bem pertinho. E falava do casamento que um nasce para o outro. Qual é o propósito? Não é para mim ser feliz, não. É para fazer esse homem de Deus o homem mais feliz dessa terra. Aí o livro, ele fala uma vida em chamas, Rick Renner, e ele diz assim, é igual um casamento. Tem muito marido que ele se importa com si. Ele se importa com o futebol dele. Ele se importa com a roupa dele. Ele se importa com o sapato dele. Aí quando a esposa vai pedir, ele diz, não tenho. E essa mulher que você casou não é o amor da sua vida? Não é o seu amor para a vida toda? Você não casou com ela para amar ela? Aí fala o livro. As atitudes revelam tudo. É só um parênteses. Para você, marido, que não está dando, você fazer. Porque eu tenho certeza que quando o meu chegar, ele já vai vir desse jeito aí. Cadê as solteiras? Nós temos que orar desse jeito. Nós saímos da nossa casa. Não é para viver uma vida de luta, não. É para viver uma vida de abundância. Aí o livro fala, Rick Renner, que é comparado a isso. Aí vai chegando a velhice, aí vai ficando cada vez mais esquecida. Aí aquela rosa que dava quase todo dia, ela não existe mais, nenhuma. E a mulher desejosa de ganhar um botão de rosa. E o amor
Aí por isso que tem tantas mulheres abatidas, precisando só de você. Mas eu não vou para isso não, que nem eu sou casada, tá bom? Vamos lá. Ezequiel 36, 26 ao 27. Aqui fala sobre Adão e Eva. Deus criou o homem, criou a mulher. E quando eles estavam lá no jardim, sensíveis, mas veio o pecado. Mas quando veio o pecado, veio, sabe o quê? A dureza de coração. O coração de pedra. Entrou tudo que a gente já sabe. Mas Deus, Ele mandou o seu Filho Jesus para restituir tudo isso. E lá em Ezequiel 36, do 26, diz assim: dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Sabe o que é que Deus fez? Resgatou o coração de pedra. E por que é que a gente está trazendo esse coração de pedra para dentro de nós? Se a gente está aqui, nova criatura, Deus já nos deu um coração novo. E por que nós temos endurecido tanto? Para obedecer, para ser sensível. Eu falei aqui sobre Dorcas, aquela que fazia tanto. E ela foi ressuscitada, porque a cidade clamou pela vida de obediência. Sunamita, tão rica, tão próspera, tinha tantos bens. E ela se importou pelo homem de Deus. E ela disse ao marido dela: pega os tijolos, pega a cama, nós precisamos construir. E Deus me levava a essa palavra. Eu meditei muito sobre a Sunamita essa semana. E sabe o que é que aconteceu? Aquele homem dizia: eu não sei nem o que fazer com essa mulher, porque ela tem de tudo. Ela tinha bens, ela tinha riqueza, ela tinha tudo. Mas a Bíblia diz que faltava algo sobre a vida de Sunamita que ela não tinha, que era um filho. E ele disse ao companheiro: vai lá chamar ela. Eu sei o que ela precisa. E disse que Sunamita engravidou. Daqui a um tempo você vai ter um filho. Mas o filho morreu. Aí sabe o que é que aconteceu? Sunamita foi atrás do profeta. Aquela semente tinha vida. E aquela pessoa ressuscitou. Porque existia vida, era uma semente de generosidade. Quantas sementes eu e você já fizemos? Ei, Salomão, quanto mais ele era ousado, mais ele fazia. E o que eu quero dizer hoje para a igreja? Porque muitas vezes temos parado. Aí muitas vezes a insensibilidade, sabe o que é que ela vai fazendo? Se preocupando com tantas coisas. E Deus só querendo falar. E só para não ouvir de você tão atrapalhado, tanta coisa para fazer. E Deus está querendo mostrar algo. De dizer assim: vai lá, a tua igreja tem isso aqui para fazer. Será que você, ao ver um vídeo desse, do som da igreja que vai ser pago amanhã,
Será que não dá em você agora a vontade de dar pelo menos aquilo que você tem? Eu sei que existe uma pessoa que disse ao pastor: se ninguém completar, eu completo todo. Aí eu fiquei imaginando, Deus, o que é que esse homem vai colher? Aonde os pés desse homem vai tocar? Aonde ele vai chegar? Aí, a gente está aí sentado, mas passou o aviso do som. Mas amanhã chega o dia e é um lugar bom da gente fazer algo. Mas você não vai fazer isso, não é porque eu estou falando, não. A gente tem que fazer isso, é diário, porque nós amamos a Deus. Nós nos importamos com as coisas de Deus. Nós nos importamos com a nossa casa. Nós nos importamos uns com os outros. Eu me lembro que eu falei esses dias, bem aqui, a reunião que teve de manhã, dos trabalhadores da toda terça. E eu comentava com eles todos, porque eu fui falar do que eu estava estudando. E Deus me mostrou algo, Ele me lembrou de algo muito forte. Que todo dia do meu aniversário, todo ano do meu aniversário, tem algo que eu sinto saudade. Sabe qual é a saudade? Da minha mãe bater na porta do meu quarto. E ela vinha com bolo. E ela dizia: minha preciosa, hoje é seu aniversário. E eu me lembro que o ano passado eu fui para dentro das aldeias. Como eu amo aquele povo. Como eu me importo com o outro. Eu disse: Deus, eu trabalhava tanto, mas eu nem tinha tempo para fazer as coisas do teu reino. E eu me lembro que Sheila só me mandou uma mensagem: Van, os teus estão tudo aí na porta. Sabe quem era? A cacica, todos eles. Com presente e com o bolo. E para você pode ser tão simples. Isso não é nada. Mas para mim isso me lembra da minha mãe. E na mesma hora que eu abri o portão, Deus dizia assim: isso aí se chama amor. Aquilo que você tem feito, eles estão aqui. E eu me lembro que a cacique, ela chegou, ela disse: eu trouxe o teu presente favorito. O que era que ela trouxe? Doce. Todos os presentes que eles me entregaram, eu disse: Deus, tão específico. E ele dizia: 4 horas da tarde, tu está lavando o banheiro da igreja para eles estudarem. Ei, tinha dias que começava a aula, tu estava suada. Mas não estava nada te corrompendo, porque você estava amando. Aí as pessoas dizem assim: para que isso? Deixa de ser besta. Então, aonde todo mundo podia fazer algo, eles fizeram. O que mais era importante para mim naquele dia. Então, aquilo que a gente faz hoje vai afetar o teu futuro. Qual é o propósito? Eu nasci para quê? Eu nasci para um propósito. O meu dinheiro é para quê? É para um propósito. Deixa eu te dizer, para um propósito. O meu dinheiro é sabe para quê? Para bancar o reino de Deus. O meu dinheiro é sabe para quê? Para aquela pessoa que o sonho dela é viajar e eu bancar a viagem. O meu dinheiro é sabe para quê? Para bancar a escola, bancar a faculdade, bancar o rema. Sabia que tem muitas pessoas aqui que querem fazer o rema e não tem condição ainda? Eu estou dando aula às crianças. Existem crianças que ela disse: a minha mãe ainda não pode comprar minha apostila, tia. Uma taxa tão simbólica.
mas é porque é mãe, pai, irmão aqui e lá. E a gente precisa ter essa sensibilidade. A gente precisa ouvir. E quando a gente faz isso, a palavra de Deus diz que as comportas dos céus, elas são abertas. Os céus, pastor, as comportas, imagina aí as comportas. O senhor crê nas comportas? As comportas dos céus, elas se abrem. Repreendendo o devorador. Não, eu não vou dizimar não. Aí sabe o que é a vida? Um saco furado. Tudo que entra, sai. Vai. Não dá nem 10 dias do mês, o dinheiro não dá mais para nada. Aí quando você é dizimista, quando você é ofertante, aí você diz, está chegando dia 29, está chegando dia 30, que está multiplicando tudo. É os armários tudo ainda com coisas, e você não sabe nem como explicar. Mas só sabe dizer, eu estou repreendendo quem? O devorador. Eu estou repreendendo quem? Aquele que quer comandar minha vida. Mas ele não comanda não. O diabo aqui, ele não tem vez. Nós precisamos estar ao ponto igual aquela sunamita de construir até um quarto. Tá ficando doida, Eula? Tô nada. Você não sabe o que é que eu tô fazendo aqui. Afetando o meu futuro. As pessoas, elas vão querer se meter. Não. Ei, dê voz à voz de Deus. Faça acontecer aquilo que Deus já disse para você fazer. Tem coisas que estão borbulhando aí você sentado na cadeira. Não deixe passar hoje, não. O que é que Deus tem dito a você para fazer? Faça. Diz que Salomão, ele procurava cada vez mais fazer. Era mil ovelhas, era tantas coisas, sacrifício. Aí disse que no mesmo dia, puf, era imediato. Deus disse, ei, tu queres o quê? Aquele subia rápido para Deus. Aí você pode pensar, Vanessa, você está falando só de dinheiro, é de dinheiro. Mas eu estou falando também de outras coisas que se encaixam. E você pode ter vergonha e dizer assim, não, isso aqui, um pacote de arroz, isso aqui, é isso aí que Deus quer que você faça. Disse que aquela viúva, ela só tinha 2 moedas. Mas o coração dela era louvável. O outro que tinha não era louvável, mas o da viúva era. E eu não estou falando aqui em quantidade. Eu estou falando aqui de amor, de coração. Por que você está fazendo isso? É de coração? Aí as coisas acontecem. Por isso que eu comecei falando sobre sensibilidade, ouvir e perceber as coisas pelo Espírito. Porque eu sei que é chegado o tempo de coisas grandes acontecer no meio de nós, da igreja, do povo da fé. Lá em Atos 10:38, a gente tem um exemplo de Jesus.
Atos 10, 38, que diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aqui fala fazendo bem, diz que Jesus, ele tirava de dinheiro mesmo, para financiar coisas. O nosso maior exemplo se chama ele. Às vezes a pessoa pensa que o fazer o bem é uma carona. É sim uma carona. Mas tem tantas outras coisas. E Jesus é o nosso maior exemplo. De se importar, de amor, de compaixão, de olhar. Aí você quer ser olhada para algo que precisa fazer. Que tal você nessa noite começar a olhar por algo, por alguém? Que aquilo que você quer, você começar você mesma a fazer. Eu e você começar a plantar. Eu e você começar a dar. Eu e você começar a repreender o devorador. Eu e você começar a fazer coisas inauditas que você nunca já fez na sua vida. Coisas inauditas é coisas que nunca foram vistas. Que tal a gente começar a partir de hoje, a partir dessa semana, começar a praticar? E você se levantar desse lugar que está te parando. A insensibilidade. E você despertar e dizer: Deus, eu não tenho hoje, mas eu tenho só a minha vida por precioso. Eu vou saber o que está precisando. Eu quero saber o que a minha irmã está precisando. As minhas manhãs, elas são desocupadas. Eu não tenho mesmo o que fazer de manhã. Aí eu me importei por Aurora. Sabe quem é que cuida de Aurora de manhã? Eu. Aí o meu pastor, que ele está assistindo, ele disse bem assim, em um almoço: tu sabe o que é que tu está plantando, né, Vanessa? Cuidando de Aurora. E aquilo que ele estava dizendo, eu sabia. Sabe por quê? Vai chegar o dia de eu ter meus filhos. E eu sei para onde Deus vai me levar. E vai ter muitas que vão cuidar. Eu faço aquilo ali, já pensando no meu futuro. Aí eu disse, o meu pastor guiadíssimo, ele sentou do meu lado, a gente ia almoçar, ele disse: Vanessa, quando eu quis engravidar com Sheila, sabe o que foi que eu fiz? Peguei um filho, não sei de quem. Quem era ali? Do apóstolo. E era de pastor Abraão. Ele disse, dormia entre eu e Sheila. E nós cuidava. Afetando o futuro. Pode parecer tão pequeno. E sabe o que é que eu faço mais? Eu vou para os vídeos para fazer os cocô em Aurora. Aquilo que ela não tinha cabelo, ela começou a ter. Que eu digo, essa criança vai ter cabelo, que ela é uma boneca. E eu digo mais palavras sobre a vida dela. Ei, porque onde a gente chega, o cenário muda. Aonde eu e você, a gente chega, a gente se importa. E a gente se importa com o nosso bolso também. Quantas pessoas estão nessa hora dando dinheiro a tanta coisa errada? Quantas pessoas estão em prédios agora se prostituindo, dando tanto dinheiro? E tantas coisas têm para acontecer no reino de Deus.
Eu falava para as crianças esses dias que eu entrei num presídio. E eu dizia que aquela cela, aquilo ali tocava tanto dentro de mim. Rema tem que chegar no presídio urgente. E quando as meninas começaram a entrar, eu disse, aqui só tem modelo. Só tem mulher linda. E era dia de Natal. E aquelas mulheres, aquelas meninas, elas diziam, a minha mãe dizia tanto para mim não fazer isso. E eu me lembro que naquele dia Deus me usou tanto dentro daquele presídio. Que a diretora do presídio disse, vou recolher todas. Porque elas só queriam nos abraçar. Pessoas precisam do amor que eu e você tem. Por isso que o começo do culto não podia a gente ficar aí parado. Porque a gente tem que amar e abraçar. E aquela menina dizia, eu queria hoje só um telefone. A minha mãe mora no Rio de Janeiro. E eu perguntei a ela, era o quê? Ela disse, eu preciso pedir perdão a ela. Porque tudo que ela falava, eu estou aqui porque ela dizia para mim não fazer. Ei! Aí o reino de Deus precisa ser o quê? Bancado. Para a gente invadir esses lugares. Esvaziar o inferno. Encher o céu. Chegar o dia desses cultos aqui lotados e as pessoas querem entrar. Isso tudo, essas coisas se faz, meu irmão, eu quero te dizer, não é tão fácil, mas eu vou falar, e com dinheiro sim. Eu estou falando hoje é dinheiro. Por isso que tudo que chega na nossa vida é um propósito, é para o reino de Deus. Aí o que você tem a fazer, amanhã, quando você vai resolver algo, as coisas tudo é resolvido. Ei, você não entendeu. Amanhã você vai resolver coisas, as coisas já estão tudo resolvidas. É você se importando hoje e o dia de amanhã Deus já sabe o fim dele. Ei, Deus já sabe o fim desse mês. Deus já sabia o fim. E o que temos que fazer é só obedecer. Sabe, esses tampões não existem sobre a nossa vida. Não vamos tampar os nossos ouvidos. Vamos andar sensíveis. Você já andou aqui no corredor, você está ali e você olha o irmão, ele não está nem lanchando. Até na aula. Aí Deus diz assim, paga o lanche para ele. Aí você diz, não, acho que o irmão não quer comer não. É isso que eu estou falando. Aí você vai lá e obedece. Fica em pé. Que já estou encerrando. Só falta 3 minutinhos. Passou rápido. Eu tinha tantas coisas ainda para falar. Obrigada, Pai. Eu gostaria que colocasse o último slide. Martinho Lutero, ele fala, está aqui no livro de Rick Rennie, ele diz bem assim: segurei muitas coisas em minhas mãos e perdi todas elas, mas tudo que coloquei nas mãos de Deus eu ainda... O que é que você tem segurado? Eu quero que você reflita nessa noite. O que a gente segura, chega um dia e vai-se embora. Aí Martinho Lutero, ele fala: mas tudo que eu coloquei nas mãos de Deus, eu ainda possuo. É para tirar foto mesmo, posta mesmo. Tudo que a gente faz no reino de Deus, nós ainda temos. Ei, existem sementes que você plantou, ainda vai acontecer. Existem coisas que você plantou, foi no sacrifício, vai acontecer. Ainda existe.
não. Eu estou trazendo à memória aquilo que te traz esperança nessa noite.